E o governo, inclusive você falando sobre esses movimentos, né, do governo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente tem visto que acaba impactando em outros cenários também toda essa questão fiscal, né? O governo pressiona por juro baixo, mas não entrega estabilidade fiscal de longo prazo, não traz pelo menos essa percepção, né, de um cenário fiscal previsível. Na sua percepção, é essa ambiguidade que está reduzindo a eficácia da política monetária, inclusive trazendo essa percepção do Banco Central de deixar um juro alto por um período bastante prolongado, como trouxe até nos últimos comentários da reunião? O que a gente tem que pensar, talvez simplificar um pouco as coisas e sair de novo dessa questão bipolar aí das agendas econômicas, né? Talvez a única coisa que tenha dado certo no Brasil aqui para conter a inflação foi o Plano Real, né? E um dos pilares do Plano Real é o superávit primário. Quer dizer, o que é o superávit primário? É quanto que o governo economiza antes de pagar os juros. Hoje a gente tem um déficit primário, né? É um déficit que está crescendo, então, déficit primário, a gente está gastando mais do que arrecada antes de pagar os juros, o que é uma conta muito ruim, né? Ele é explosivo? Não, mas se não fizer nada, ele tende a se tornar explosivo, né? Então, assim, o superávit primário tinha que ser uma busca, né? E num sentido, não é o sentido de ser liberal ou ser de esquerda, o que quer que seja, no sentido do que isso é o que mostrou que o Brasil funcionou bem em relação à inflação. E a inflação é o mal que todos nós queremos evitar. Então, acho que todo mundo no Brasil, e principalmente quem é jovem há mais tempo, assim, né, porque já tem uma geração que nasceu pós-Plano Real. Então, ele não viveu aquele momento lá de inflação, de crise, né? Quer dizer, a gente teve outras crises, mas inflação galopante, hiperinflação, esse pessoal não viveu. Então, a gente tem que ter isso como nosso norte, como nosso mantra, e eu não posso ter inflação. Quando você tem um governo que gasta demais, né? E quando eu falo governo, são os três poderes, né? Quando você tem muita despesa, você vai empurrar isso para um processo inflacionário. E o Banco Central, agora sendo independente, né? Ele tem uma missão de manter a inflação sob controle, né? Só que tudo isso é muito ruim, porque o crédito é muito caro, a gente percebe que o Brasil é um país que está crescendo, né? A gente vê um movimento de crescimento, não dá para negar isso, né? Só que imagina, se você pagasse 10% a menos de imposto, sobraria 10% a mais de dinheiro no seu bolso para você fazer o que você quiser. Se você for bilionário, você pode gastar no que você quiser, e se você for uma pessoa com uma renda menor, também pode. Então, a gente tinha que caminhar para ser mais inteligente e não ficar arrumando desculpa para cobrar mais imposto de um lado ou de outro. Que tem que se reorganizar os impostos de acordo, mas tem que cortar despesas, tem que ajustar as despesas para que elas funcionem, né? Então, eu acho que a busca do superávit primário é uma missão, né? E é uma missão que o Banco Central incorporou, né? Ele percebe isso, porque lá, se o Banco Central errar, ali sim a gente pode ter um problema seríssimo de credibilidade, né? Então, infelizmente, né, o lado dos juros ficarem altos é uma missão do Banco Central.